Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. E hoje, sexta-feira, estamos terminando a semana, mas não estamos terminando ainda o nosso estudo. E você é meu convidado. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Venha participar conosco nessas jornadas de conhecimento da Palavra de Deus. Antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas e nós abençoamos as pessoas. Então, vamos lá. Ontem nós falamos do melancólico, né? E hoje nós vamos dar continuidade para falar do melancólico, porque é muita coisa para falar, né? Na verdade, de todos os temperamentos tem muita informação. Mas como eu disse ontem, o melancólico, eu acho que é o mais assim, vamos dizer, melindroso, difícil. E aí tem muita informação e eu queria detalhar coisas de melancólico, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Lembra para vocês que eu falei que o melancólico ele é pessimista? Então nós vamos dar continuidade. Vou estar lendo aqui algumas coisas e depois nós vamos estar comentando. E hoje eu pretendo finalizar, né, essa questão do melancólico, mas vamos lá. Então, por que ele é pessimista? Porque ele só olha o lado ruim das coisas, infelizmente, né? Ele sempre consegue gravar o que é ruim. Mesmo as coisas que aconteceram com ele na infância, ele grava, ele tem uma facilidade para registrar tudo aquilo que aconteceu, de ruim, é claro, voltando a lembrar, né? Então, por ele guardar tudo isso, ele acaba sendo muito pessimista. Por quê? Porque tudo fica muito fresquinho na mente do melancólico, né? O que aconteceu há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, ele ainda lembra como se fosse hoje. E o que traz a ele muita angústia, muita amargura. Então, pelo fato dele registrar tudo que é ruim, ele já fica imaginando que tudo também vai ser ruim na vida dele, né? Que as coisas não vão dar certo, que vai acontecer só o pior. Então ele fica com medo, medo de se decepcionar, medo de se entregar, medo de confiar, medo de acreditar em alguém. Olha, gente, que é difícil ser melancólico. Então, que ele sempre vai imaginar o pior. Então, lembra que eu falei, até no nosso vídeo de ontem, eu lembro que eu falei assim, que ele já vai armado, né, para amizade. Não é só amizade, relacionamentos, né, no trabalho, tudo, ele sempre já vai armado. Por quê? Ele não vai assim, tranquilo, relaxado, falando, não, agora é uma nova oportunidade, vai acontecer coisas boas. Ele já vai armado pensando no pior. Por quê? Porque se caso acontecer alguma coisa ruim, ele já está preparado. Então ele não relaxa em nenhum momento, né? A ponto de falar assim, não, eu vou, tô indo de boa, tranquilo, não. Infelizmente o melancólico não é assim. Ele sempre acha e sempre espera que o pior vai acontecer. Então ele sempre está em estado de alerta, né? O melancólico também ele é especial na raiva, ou seja, aquela pessoa que tem uma raiva, sabe? Vamos dizer assim, até anotei aqui, é a corda irada, é uma pessoa irada, né? E não é nessa questão assim, às vezes, de demonstração. Na verdade, ele demonstra também, ninguém consegue disfarçar. Uma pessoa que é melancólica não consegue disfarçar que não concorda com alguma coisa, né? Porque na cara dele e da cara dela você já percebe que não gostou. Então, o que acontece? Ele tem uma raiva muito grande, né? E não entende por que tá irado, não entende por que tá com raiva, não entende por que acorda nervoso, por que acorda irado, por que acorda mal-humorado. Infelizmente é assim. Enquanto que o sanguíneo ele fica muito eufórico, muito feliz pelas coisas que acontecem exteriormente, né? Do lado de fora dele, o melancólico já não fica. Ele já acorda mal-humorado. É aquela coisa, você nunca sabe como o melancólico vai acordar. Se ele vai estar bem, se ele vai estar alegre, se ele vai estar triste, como é que ele vai estar, né? Todo dia é uma novidade. Então, mas não é uma coisa assim que ele quer, é uma coisa que é natural do melancólico, infelizmente, né? Então, o melancólico, ele fica irritado e esse mau humor e essa hostilidade é com ele mesmo, é da forma como ele é que na verdade tudo incomoda ele, por ele ser muito pessimista, né? Então ele acorda assim desta forma, e é difícil para o melancólico, né? Não, o melancólico não é uma disposição que às vezes a pessoa fala assim, ai, você é muito mal-humorado, ai, porque você tem que melhorar. É uma coisa que é sem vontade, essa hostilidade, esse mau humor é sem vontade, porque o melancólico não quer ser assim, mas ele é assim, ele acaba acordando assim, ele acaba vivendo dessa forma, né? Só que, como eu falei em todos os temperamentos, tem sim como mudar, como ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é uma coisa muito forte, né, no melancólico, essa questão do pessimismo, essa questão da raiva, essa questão de ele não conseguir disfarçar isso daí, né, de todo mundo perceber na cara dele que ele não tá bem, que ele não gostou, que saiu ali fora do que ele estava pensando, né? Então, vamos lá.
Então, como eu falei, né, ainda relacionado a essa questão da ira do melancólico, é tão dentro dele, é tão algo dentro, interno, né, que acaba virando um hábito, né? E aí é interessante que aqui no livro ele fala assim, ó, uma boa higiene mental e espiritual para todo temperamento, em especial para esse, é recusar-se a dar lugar a pensamentos negativos ou críticos. Perfeccionista por natureza, o melancólico critica severamente aqueles que não concordam com as suas ideias. E não há quem seja capaz de maiores amarguras ou nutrir maiores ressentimentos do que ele. Olha só, o melancólico é uma pessoa amargurada, ressentida, ele guarda o ressentimento dentro dele, né? E é interessante que ele até conta que uma experiência que ele conheceu pessoas tão cheias de ódios que elas não conseguiam sequer pensar racionalmente. E alguma delas até inconscientemente transferiu o ódio para aqueles a quem de fato amavam. Então, assim, a pessoa que é melancólica, ela tem que tomar muito cuidado, porque querendo ou não, ela acaba influenciando quem tá perto dela, né? Você que é mãe, você que é pai, é melancólico, você influencia o seu filho. E querendo ou não, você acaba reforçando. Se o seu filho também é melancólico, você reforça esse ressentimento, você reforça essa amargura, você reforça esse ódio sobre o seu filho. Então, nós que somos melancólicos, né, que possamos ser tratados pelo Espírito Santo de Deus, porque senão, queridos, a gente manipula. O melancólico, ele manipula através desse ressentimento, ficando num estado de vitimismo, né, falando, porque isso acontece sempre comigo, porque é sempre só eu, porque tudo de pior é pra mim. Então nós precisamos tomar cuidado e vigiar também nessa área. Essa questão da raiva, do ódio pro melancólico é muito sério, porque ele guarda tudo isso, né, e depois ele lança em rosto. Então não pode, nós temos que perdoar, né? Perdoar. Então aqui fala assim que o perdão, olha que interessante, remove todo o câncer espiritual, porque realmente a falta de perdão é como um câncer espiritual que vai correndo a gente por dentro, vai nos matando por dentro. Ele até fala que o autor desse livro, ele fala assim que ele conheceu um missionário que pelo fato dele culpar todo mundo e todos ao redor dele, né, e guardar isso dentro dele, ele morreu precocemente. E é muito triste isso, né? Ele fala assim, ó, ele culpava todos ao seu redor, remoía a própria tristeza e morreu precocemente, ou seja, remoía a própria tristeza, ou seja, de coisas lá do passado, de coisas de lembranças, de que aconteceu e de que acontecia agora, e acabou morrendo. Então nós vemos como é grave isso, não é verdade? Que nós possamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude, que ele nos ajude a controlar isso dentro de nós. Então, ó, não é difícil para um cristão encontrar remédio para pensamentos negativos e absurdos. Basta reconhecer a amargura, a hostilidade e os maus pensamentos com relação às outras pessoas como pecado e confessá-los. O crente será então liberto do poder dessas faltas e perdoado por Deus. Um novo padrão de pensamento é estruturado, concentrando-se nas boas coisas e no bom propósito de Deus em tudo. O que a palavra diz? Tudo que é bom, puro, amável, de boa fama, né? Tudo isso ocupa o nosso pensamento. Então o melancólico, ele tem que pensar nisso, ele tem que pegar, abraçar esse versículo, né? Para romper com essa raiva, com essa ira contida. Amém? Não é verdade? Qual o personagem que nós vamos usar? Nós vamos usar Moisés, né? Porque Moisés é um dos maiores exemplos de uma pessoa melancólica que relutou bastante para responder ao chamado do Senhor, mas atendeu. Então vamos lá. Moisés, né? O que aconteceu? Deus deu uma experiência para Moisés sobrenatural, né? Então Deus deu essa experiência, Deus falou com ele, Deus chamou ele, Deus deu um motivo para ele com coerência. Lembra? O melancólico tem que ter coerência, né? Com coerência, Deus deu para ele segurança, não foi aventura, foi segurança para que ele pudesse ir, né? Falou assim, olha, eu vou estar com você. Apesar de tudo isso, mesmo assim, Moisés queria recusar. Moisés não queria aceitar ao chamado do Senhor, né? Precisou de 3 capítulos para Deus convencer Moisés. Olha que difícil, gente. E aí, depois de tudo isso, mesmo assim, ele falou que não tinha capacidade. Ele falou assim, quem sou eu, né, para que vá ao povo, né? Quem sou eu? Eles não vão me escutar. Por quê? Por causa da insegurança, né, do melancólico. O melancólico é muito inseguro, então ele não tinha essa segurança. Então, depois de tudo isso, Deus vai falar assim, então tá bom, eu vou mandar o Arão junto com você. O seu irmão vai junto com você. E aí, Deus permitiu que Arão fosse junto com Moisés, né? Ou seja, o melancólico não acredita na sua capacidade, mas Deus acredita e deposita que ele pode ser uma bênção, não é verdade?
Bom, depois de tudo que nós falamos sobre Moisés, né? Aqui fala algo muito interessante, ó. Fala assim, isso não significa que Moisés fosse perfeito. Você encontrará diversas falhas em sua vida, indicando que era muito humano durante os anos em que serviu a Deus. Naturalmente, é isso que torna a Bíblia um livro tão digno de fé. Ela mostra o sucesso e o fracasso de seus heróis. Olha só que tremendo, hein? Deus não usa homens perfeitos, porque não existem, mas emprega homens que confiam nele. Olha que interessante. Então você vê que a Bíblia não registra só os momentos de glória, né? Registra também os momentos de dificuldade, de luta, né? Os momentos dos embates. E não é exteriores, são interiores, os embates internos, né? Dentro de nós, a nossa batalha interna com o nosso temperamento. Mostra para que a gente aprenda também a lidar, porque foi o que aconteceu com Moisés. O Espírito Santo de Deus ensinou a Moisés a lidar com aquilo. Chegou em determinado momento que Moisés estava julgando o povo sozinho, ele estava exausto, estafado. Lembra que eu falei que às vezes o melancólico ele tem dificuldade para delegar, né? E aí o sogro dele chegou e falou: Moisés, como você consegue fazer isso? Você vai se desgastar, você não vai aguentar todo esse povo o dia inteiro aí, até a noite, você aí ó, aconselhando, separa aí 70 varões, separa 70 anciãos para te ajudar. Então Moisés ali, ele aprendeu, ele foi aprendendo também, né, com o Senhor, como a lidar com o seu temperamento de perfeccionismo, de exigência, não é verdade? E aqui fala assim, ó, Moisés é um bom exemplo de um temperamento cheio do Espírito Santo. Não porque fosse perfeito, mas porque na maior parte do tempo deixou-se ser moldado por Deus. A falha dos cristãos melancólicos na busca da perfeição frequentemente leva a outro erro. Se não posso ser perfeito, não adianta tentar. Infelizmente é assim que muitos melancólicos pensam. Se não for para ser perfeito, nem adianta começar, não vou nem tentar. Né? Fica ali pensando, bom, não vai sair perfeito, então não vou fazer. Então não podemos ser assim, né? Então eles não tentam e acabam desistindo. Para crédito de Moisés, embora tivesse caído muitas vezes, sempre confessava seus pecados, entregava novamente a vida a Deus e seguia em frente como um melancólico transformado. Olha que coisa linda. Agora mesmo, em vez de remoer suas fraquezas, agradeça a Deus pelo poder dele em sua vida e confie nele para a sua transformação. Como eu falei, não existe nada que o Senhor não possa transformar, queridos. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, né? E qual que é o remédio para que o melancólico tire o olhar dele, né? Tira o olhar dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas dores, porque a palavra fala que no mundo nós teríamos aflições, mas fala também que nós não seríamos os únicos a passar por essas aflições, que os nossos irmãos também passam pelas mesmas aflições que nós e piores. Então, um remédio bom para o melancólico é o quê? Ele precisa sair de dentro dele. Ele precisa focar o quê? Focar no outro, se envolver com o problema, com a dificuldade do outro, né? Não ficar olhando só para ele. É uma luta, sim, é difícil, mas ele precisa lutar contra isso e olhar para fora dele, né? Porque só assim ele vai conseguir ter um olhar diferente, né? Então, o melancólico, ele nos ensina o quê? Ele nos ensina a fazer as coisas com excelência, né? A ter um padrão excelente, na verdade, a ter um padrão de qualidade, né, a ser sensível. Então nós vemos que nós aprendemos com todos os temperamentos, com o colérico a ter foco, a ser focado, a ter propósito, a começar e ir até o final, né, nesse projeto. E com o sanguíneo nós aprendemos a ser envolvente, a amar, a gostar de pessoas, levar a vida com leveza, com alegria. E com o melancólico a fazer as coisas para Deus com excelência, mas tomando cuidado, né, com essa área das nossas vidas que é mais frágil, que é a ira, que é o remorso, que é tudo aquilo que guardamos. Não vamos deixar isso de lado. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos molde. Vamos ser como Moisés, né? Vamos ser um vaso de barro na mão do oleiro. Amém? Deus abençoe a sua vida e o melancólico fica por aqui. Muito mais coisas ainda do melancólico, mas não dá para falar tudo. Mas semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Vamos estar falando do fleumático, então não perca, convide pessoas. Fala, olha, vamos lá, vamos participar dessa jornada de lições que estamos aprendendo sobre temperamentos. Você é o meu convidado, minha convidada, tá? Então, ó, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho, ok? Combinado? E nós vamos estar aqui, se Deus quiser, para nossa próxima jornada de lições. E eu te espero, tá? Deus abençoe!